Olá pessoal, começando agora o nosso terceiro vídeo do assunto sobre população. E hoje nós vamos falar dos tipos de movimentos migratórios da população humana. Nós já vimos, né, por que a população, as pessoas migram, no vídeo anterior, as causas das migrações. Hoje nós vamos fazer a classificação de cada tipo de movimento migratório. Começar aqui com o movimento internacional. Quando uma pessoa vai morar em outro país, nós dizemos que é uma migração país-país, não é país não, é porque eu esqueci, desculpa aí o acento, é país-país. A pessoa sai, deixa o país por várias daquelas razões que nós falamos na aula anterior. Mas geralmente o foco mais importante é o aspecto econômico. As pessoas saem, na realidade, os movimentos migratórios acabam sendo uma redistribuição da força de trabalho. Mas saem também por outros motivos, né? No caso de catástrofes, como foi o caso do Haiti, né? Que muita gente saiu. Ou o caso de questões político-religiosas, o caso dos curdos no Oriente Médio, o êxodo dos hebreus, reações religiosas e também política. A própria colonização americana. Aí as pessoas procuram ir geralmente de um país que está com dificuldade ou que apresenta algum desses problemas para um outro que possa recebê-los. Então a migração internacional de país a país. É fácil a gente reconhecer. Aí nós temos dentro do próprio país as migrações internas, aí a gente pode classificar, né? Cada uma, a interregional, quando vai de uma região para outra, no caso, região. Aqui no nosso país, por ser um país de dimensão continental, se a gente pegar a divisão regional do IBGE, as 5 regiões, durante muito tempo, principalmente a partir da decadência da cana-de-açúcar, a região Nordeste foi quase sempre uma região de dispersão de população. E há outras regiões, assim como a região Sudeste, a região Centro-Oeste, a região Norte no período especialmente da borracha, a região Sudeste a partir do café, ou melhor, a partir da mineração lá nas Gerais, e o café e a industrialização. E a região Centro-Oeste, principalmente a partir da construção de Brasília. As pessoas sempre buscaram essas regiões quando elas estão em franco desenvolvimento. E o Nordeste, por conta de problemas de ordem econômica e agravando-se com a questão natural, o caso do clima, o fenômeno das secas, que sempre foi praticamente uma justificativa para esses movimentos migratórios, embora fosse muito mais essa justificativa. Inclusive nós temos na música várias músicas que falam desse processo de migração, e a seca, a questão do clima está sempre ali em evidência. Nós temos o êxodo rural, quando vai do campo, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, quando esse grupo vai do campo para a cidade, chamada migração rural urbana. As pessoas deixam o campo, deixam a zona rural e vão morar nas cidades. Pelo menos essa é a intenção, de ficar morando na cidade. Isso tem muito a ver, principalmente, com o desenvolvimento da atividade industrial. Quando a atividade industrial, desde lá do século XVIII na Inglaterra, começou a se desenvolver, ela tem na cidade o seu locus preferencial, local preferencial da indústria, e como ela precisa de uma grande quantidade de mão de obra, ela vai atrair população, especialmente do campo. E depois atrai de cidades menores, que não são industrializadas, para cidades que estão se industrializando. Então aí o famoso êxodo rural. Nós temos a migração urbano, propriamente está dizendo, né? Cidade. Quando a pessoa vai de uma cidade para outra. Geralmente
eram as pessoas das cidades pequenas para as cidades médias e grandes. Ou aqui no Brasil, especialmente ali durante a década de 60 e 70, a direção desse fluxo migratório era quase sempre das cidades pequenas para as cidades grandes. Aí vai ser criadas as grandes cidades, né? as metrópoles, que foram criadas a partir daí. Mas também esse fluxo ele pode se dar em qualquer direção. Pode ser também, o importante é que a pessoa saiu de uma cidade e foi para outra cidade. E já adiantando um aspecto interessante, chamando a atenção, no caso de uma questão, por exemplo, uma pessoa saiu da zona rural do município aqui no Ceará, município qualquer, pegar a minha cidade, eu saí da zona rural do município de Caridade e fui para Caridade, para a sede do município, para lá, fui morar lá para estudar. Vamos supor que aí lá só tinha até, na época, até o ginásio, que chamava o curso ginasial, né, que hoje é o fundamental maior. Então, terminado isso aí, a gente tinha que ir para outra cidade. Aí a gente tinha, no meu caso, eu tinha que vir aqui para Fortaleza. Então, quando eu saí de Caridade, da cidade, não da zona rural de Caridade, e vim para Fortaleza, eu estava fazendo o que? Uma migração urbana, estava saindo de uma cidade para outra cidade. O meu objetivo era aquilo que eu sempre disse, principal, em busca de melhores condições de vida. Mas vamos supor que eu fiquei morando em Caridade porque eu saí do campo e fui morar na cidade de Caridade. E aí depois eu saí de Caridade e vim morar em Fortaleza. De Fortaleza eu saí e fui para São Paulo. Vejo que eu já vou para 3 cidades diferentes. Então, nesse caso, como a primeira saída foi da zona rural para a cidade de Caridade, então eu fiz o êxodo rural buscando melhores condições de vida. Não consegui, eu já imediatamente migrei para Fortaleza, e de Fortaleza também eu não consegui o esperado, vamos supor que eu fui para São Paulo. Nesse caso, eles podem colocar um texto falando esse meu trajeto, ou qualquer pessoa, e dizer que na realidade essa migração urbana, na realidade é uma continuação do êxodo rural. Tem até a música, né, o último pau de arara, quando diz quem foge à terra natal e outro canto não para. Pode até usar esse verso para abordar essa temática. Mas quando a gente fala urbana, no geral, é de uma cidade para outra. Aí nós temos o movimento pendular. O próprio nome está dizendo, é um pêndulo. Esse movimento é um movimento diário, geralmente nas grandes cidades é um movimento diário, de casa para o trabalho e retornando à casa. Eu tenho aqui movimento diário de casa, trabalho, casa. Você sai pela manhã para ir para o trabalho e retorna só à noite. Esse movimento se dá hoje entre as periferias das grandes cidades, as pessoas que moram nas áreas, que trabalham nas áreas centrais, nas áreas mais dinâmicas e moram nas periferias. Mas antes, lá por volta dos anos 60, 50, por exemplo, São Paulo, Rio, esse movimento geralmente era de uma cidade próxima, uma cidade pequena, próxima à grande cidade. As pessoas moravam na cidade pequena e trabalhavam na cidade grande. Vamos pensar aqui, você mora, no caso, no Aquiraz e trabalha em Fortaleza. Morar em Calcaia, trabalha em Fortaleza. Hoje, inclusive, aqui em Fortaleza tem um caso interessante, porque quando mudaram o distrito industrial para Maracanaú, foi o inverso, né? As pessoas que trabalhavam na indústria aqui em Fortaleza, principalmente na região da Chico Sá, que era da Francisco Sá, que era onde tinha a concentração das indústrias aqui em Fortaleza, que praticamente mudaram para Maracanaú, esse movimento ficou contrário. As pessoas saíam de Fortaleza, trabalhavam em Maracanaú e retornavam à noite para dormir. Então o movimento pendular é esse, que as pessoas saem pela manhã e só voltam à noite, geralmente passam o dia fora. Aí se envolve uma série de questões, como a questão da mobilidade, a questão dos transportes, que depois nós temos como abordar, inclusive problemas que estão relacionados com esse fato dos movimentos
pendulares que ocorrem nas grandes cidades. Nós podemos relacionar com o êxodo rural. É muito interessante depois a gente fazer uma análise quando a gente tiver nas aulas presenciais e aprofundar o assunto. Aí nós temos a transhumância. A transhumância é um movimento sazonal ligado à criação de gado. O que seria esse movimento sazonal? É um movimento que ocorre em função das estações do ano. Vamos pegar duas estações opostas, verão e inverno. Esse movimento é tradicional da Europa com os povos criadores de gado, os povos pastores. Eles passavam o inverno, a estação do frio, com o gado na planície e passavam o verão na montanha. As pessoas que iam cuidar desse gado. Quando chegava o verão, o pasto na planície já tinha se esgotado, já tinha acabado, agora eles levavam o gado para a montanha. Esse tipo de movimento. Aqui no Nordeste, esse movimento ele também foi bem interessante, bem intenso. Falando especificamente aqui do Ceará, era geralmente o seguinte: os grandes fazendeiros, eles tinham fazendas no sertão, né, e tinham sítios, como eles chamavam, nas serras úmidas ou no litoral. Eles passavam a estação das chuvas, né, passar a estação das chuvas que a gente costuma chamar de inverno, embora não seja inverno, já expliquei isso para vocês, é uma área de inverno, com o gado no sertão, porque tinha pasto, né, a vegetação estava verde, tinha pasto. Quando chegava na estação seca, que nós costumamos chamar verão, que é a partir do meio do ano, era o tempo que o gado, os donos de sítios na serra, inclusive com cana-de-açúcar, ia fazer a rapadura da cana-de-açúcar, a palha da cana servia de alimento para o gado, servir de alimento para o gado. Então, as pessoas passavam o período da chuva no sertão e o período seco nas serras úmidas ou no litoral, que também tinha a cana-de-açúcar. Isso acontece entre também o sertão e a zona da mata. Então, o movimento, a transhumância é mais ou menos clássica, tá? É desse jeito, movimento sazonal ligado à criação de gado. Mas se for um movimento sazonal de uma estação e outro não for ligado, eles vão dizer, é uma espécie de transhumância, o importante é que é sazonal. E por último, nós temos aqui a migração de retorno. A migração de retorno, alguém vai retornar à região de origem. Lembra que eu falei do Nordeste? O nordestino que migrou nos anos 60 para São Paulo, Rio, por exemplo, e quando chega o final dos anos 80, que o Nordeste vai ter um surto de desenvolvimento econômico, essas pessoas acabam retornando, alguns deles já até aposentados, e retornam aqui para o Nordeste. É um exemplo bom que, como esse movimento ele é bem analisado agora mais recentemente, seria um bom exemplo. Então, esses seriam os movimentos migratórios da população. E eu coloquei só exercício para a aula não ficar longa, né, porque de qualquer maneira é muita coisa para explicar, se não ficar longa, então exercício para a gente treinar. Nesse exercício aí, eu coloquei uma música, Pau de Arara. Não é o último Pau de Arara, vejo que é diferente, é Pau de Arara. E pela letra vocês vão dizer qual seria o movimento migratório. Vou aqui continuar a música instrumental, vou dar um tempinho para vocês responderem. Olha, pessoal, desculpa, a letra que está aí é a letra do Pau de Arara, mas essa música instrumental é Asa Branca. Desculpe a falha. Ainda bem que eu esqueci. Aí é Asa Branca, que é um clássico também, né, da música popular nordestina. Ele aborda um tema muito recorrente, viu? Eu prometi a vocês que quando eu for fazer, provavelmente amanhã, eu vou tirar as dúvidas ao vivo aqui no meu canal, que eu quero que vocês se inscrevam.
dê um like, se inscreva, dê uma curtida. Eu vou fazer ao vivo, que eu sou danado. Tchau, pessoal. Até a próxima.